Caio Camargo é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil quando o assunto é varejo. Ele tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e é colunista dos maiores portais de notícias e análise do Brasil, incluindo o nosso administradores.com. Em janeiro deste ano, ele fundou o Varejo Cast em parceria com Fred Alecrim e agora ele vai compartilhar os insights de todas as suas pesquisas e vivências com a gente neste episódio imperdível do Café com a DM. Caio Camargo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Que honra te receber por aqui mais uma vez, cara. Mais uma vez, uma honra estar com você, meu brother Leandro, cara. Que prazer estar aqui para a gente falar do assunto que eu mais amo, sou apaixonado nessa vida, que é varejo, né, cara? Só não sou mais apaixonado que pela minha mulher e pelos meus filhos, cara. Mas de resto, o varejo tá na onda aqui. Muito bem. Ô, Caio, até parece aqueles amigos, né? Eu tô parecendo aqueles amigos que só procuram o amigo, né? Quando a coisa tá ficando feia. E eu estou realmente muito preocupado com o varejo, Caio, e quando a gente tem essa preocupação, né, que é uma área que você domina como ninguém, eu disse, porra, tenho que falar com o Caio de novo, para entender o que está acontecendo, se a gente está realmente vivendo, né, o que chamam de apocalipse do varejo. Então, assim, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você fizesse aí a sua análise, né, fazer aqui um resumo do que anda acontecendo ultimamente. Teve muitas lojas fechando nos Estados Unidos, Brasil a gente teve caso recente aqui da Americanas, pô, essa semana super triste aqui, fechamento da Livraria Cultura. E, cara, a gente começa a ficar preocupado porque, assim, o varejo faz parte da nossa vida, né? Essas lojas fazem parte da nossa vida, lojas Americanas, Cultura, pô, né? E o que a gente pode esperar, cara, aí do varejo aí nos dias atuais aí e perspectivas futuras? Ô, Leandro, eu vou começar, se me permite, com uma correção, cara, uma leve correção de rota no termo, né, cara? Você citou no começo que já foi utilizado isso em outras maneiras aqui, o tal do apocalipse do varejo, né? O apocalipse, ele significa o fim de algo, né? O fim. Eu acho que a gente não está no momento de finalizar o varejo, né? O varejo não vai acabar, né? Eu acho que talvez o termo mais correto seria que, de fato, a gente está vivendo um inverno do varejo, né? Brincadeiras à parte, como um dos colunistas administradores, me honro muito de ser teu parceiro há tanto tempo assim, nessa história, tá? E não tem nada de amigo que procura quando o problema. É legal a gente estar sendo buscado exatamente para a gente poder trazer solução, cara. Isso que é legal. Os amigos buscam os amigos nas horas de resolver as coisas. Então, estamos juntos. Lá atrás, a gente estava vendo até outro dia, acho que era de 2015, 16, cara, alguma coisa assim, que a gente tinha escrito já isso para administradores, né? A gente falava daquela fábula da cigarra e da formiga. Né? Perfeito. E para quem não conhece a fábula, né, tal, dessa história, a formiga sempre falava, olha a cigarra, você está cantarolando muito, se prepara para o inverno e tal, e a cigarra nunca se preparava, estava brincando, tudo mais. Quando chegou o inverno, a cigarra morreu porque não tinha o que comer, não tinha o que fazer, não tinha mais onde buscar o alimento e tal. E eu acho que, novamente, de uma maneira cíclica, o nosso varejo aqui brasileiro, e talvez o varejo global, está vivendo um momento de inverno novamente. Tá? É um fato. Né? A situação no Brasil, ela estremeceu por conta da Americanas, e vamos deixar isso de lado um pouco. Mas vamos trazer antes da Americanas o contexto do que estava acontecendo com tudo, inclusive com o Brasil, tá? A gente está num momento de instabilidade geopolítica, né, global, por clima, por guerra, pós-pandemia, que inclusive lá em Nova York, você falou de NRF, eles estão dando vários termos, vários nomes novos para isso, né? De chamar isso de policrise, né? De policrise, que é o pessoal da WGSN, até o fim da era da abundância, né? Onde a gente vai ter menos clientes porque eles têm mais canais, menos colaboradores porque eles não querem mais trabalhar com varejo. Então, assim, estamos vendo várias situações que estão levando a gente num cenário complexo para o varejo crescer e rentabilizar, tá? De maneira a analisar macroeconomicamente o que está acontecendo, você pega, né, questões que estão acontecendo. Grandes varejistas estão apanhando horrores de marketplaces. No primeiro momento de pandemia, o marketplace foi quem salvou a lavoura, porque não tinha um e-commerce montado, eu vou vender no marketplace, eu vou vender através dos outros. E hoje a gente está vendo uma Shein, que eu descobri que não é Shine, como a gente fala, é Shein, né? De ela dentro da moda. Eu sempre chamava Shein, cara. Shein, né? É pior ainda, né? Shine, Shein, ela dentro da moda, olha só. Né? Então, assim, o Shein Side. Então, assim, a Shein, né, por exemplo, hoje já sendo maior do que uma Renner, uma C&A, uma Hering, né, tal, crescendo horrores no Brasil. Era um player que há 2, 3 anos nem estava aqui. A gente nem via ele no meio do radar. E hoje ele já é maior que muitos players centenários ali, como a Riachuelo, por exemplo, no país, não pernambucanas. Então, existe uma preocupação sobre o marketplace, o papel deles, e aí você vê isso lá fora refletindo, por exemplo, uma Best Buy, uma Macy's,
num descaso, datado. Best Buy que a gente ia lá, gôndolas repletas de eletroeletrônicos e tudo mais, rupturas enormes, produtos poucos, porque as pessoas estão preferindo comprar, às vezes, uma capinha de celular ou um acessório no marketplace, do que ir até uma loja que não tem o produto, tem que pedir para chegar em casa de qualquer forma. Então, eles têm migrado essa história. Isso cria um caos. Aqui no varejo brasileiro não é diferente. Tá? Então, a gente está vivenciando este momento e com uma somatória terrível quando a gente fala de pessoas para vender no ponto de venda. Lá nos Estados Unidos está acontecendo isso, e aqui eu já tenho o radar de que muitas empresas nessa época sazonal aqui, de ter mais time na equipe para vender no Natal, na Black Friday e tal, não conseguiu fechar os quadros. Porque a galera mais nova, ou no caso lá do exterior, o pessoal imigrante e tal, tá buscando trabalho híbrido. Não quer mais uma jornada de 6 dias, de 7 dias de trabalho. Está buscando um outro tipo de trabalho com mais qualidade de vida e tal. Então isso está impactando muito forte o varejo americano. A gente viu aí o Alecrim lá, trocentas fachadas com cartazes de procura se quero contratar e como é o contrato. Alguns locais, a gente tem as fotos lá, oferecendo, rede de fast food oferecendo $17 a hora, cara. Começando, start at 17. Então começa com $17 a hora, para você ter uma ideia, em Nova York, um bom salário de base, obviamente que eu tô falando, 12, 15, cara. O cara tá falando 17 e não consegue fechar o quadro. Lá nos Estados Unidos é 5, 6 dólares um cara de fast food. Então, é um mercado crônico. Aqui no Brasil está acontecendo muito parecido com isso. Então, a gente vive, de fato, um pouco desse inverno, desse fim da era de abundância, somado a um fato que o nosso cenário econômico tupiniquim não está legal. Né? A gente tem um cenário de construção, de reconstrução, eu não vou falar de bem para o mal, mas muda o governo, tem que construir ou reconstruir tudo de alguma forma. Então, é um cenário de incerteza de qual vai ser as decisões tomadas, para que fim elas vão levar, qual o caminho que nós vamos seguir de futuro. Então, tudo isso gera um cenário terrível para o varejo, de baixo consumo, de pessoas preocupadas com seus empregos e com sua grana, e virando isso um consumo ainda na base da pirâmide de Maslow, na subsistência, né? Deixando os supérfluos de lado. Né? Então, isso cria alguns cenários que a gente está vendo ainda do que aconteceu nessas últimas notícias, mas essas últimas notícias de Americanas, Marisa, Alpargatas fechando com prejuízo também, certo? Cultura com falência, ainda são as primeiras ondas dos primeiros reflexos da pandemia, né? Da Ômicron do ano passado. Então nós vamos ver muita gente nessa esteira que talvez não está apertada, não está tão apertada a ponto do RJ, mas não vai ter um cenário econômico para recuperar a venda, cara. Então essa que é a grande questão, que embora exista um X complexo de situação, de gestão ali e tal, e pode ter sido tomado decisões erradas e tudo mais, mas você tem um mercado que não está comprando, cara. Então esse é o grande problema. Mesmo que a pessoa esteja lá, organizo a casa, tive a pandemia, mas organizei a casa, tem um modelo de gestão eficiente, daqui para frente é só vender que eu consigo seguir o negócio, não tem quem vai comprar. Então, assim, então a gente tem um cenário complexo de venda que pode, na seara das possibilidades, de acordo com o que acontecer, de acordo com os caminhos, a gente ter o mercado de base começando a comprar novamente e isso se estabilizar. Mas eu diria, para fechar esse primeiro ciclo, né, cara, que de fato, quando a gente fala assim do varejo nesse momento, estamos atravessando um inverno, cara. Se o ano passado se falava tanto em inverno das bitcoins, né, das criptomoedas, esse, acho que 2023 é o inverno do varejo, sem dúvida, cara. Com certeza, cara. E, assim, eu acho que tem muitos varejistas escutando o nosso podcast. Talvez alguns tenham sido até atraídos pelo título do podcast, estão aqui pela primeira vez. E a gente faz um trabalho aqui no Administradores que é muito, muito sério, né? Então, a gente não dora a pílula, nunca. Né? E a gente sempre mostra a realidade tal como ela é, porque é assim que nós devemos enfrentar a realidade. Não adianta a gente fantasiar alguma coisa, chegar aqui com gritos de motivação e tudo mais, que a gente sabe que isso não funciona. O que funciona é você observar qual que é o cenário e se preparar para ele de forma adequada. E esse cenário do varejo, né, que a gente está vendo agora as grandes redes passando por essa dificuldade, inevitavelmente isso se repercute também para o pequeno varejista. E agora, então, assim, eu acho que o nosso episódio de hoje, ele tem que ter essa mensagem principal, né? Quais são as medidas, né? O que esse cara tem que fazer para ele continuar vendendo, né? E não só vendendo, eu acho que é possível também, vou trazer aqui o velho clichê, que toda crise traz uma oportunidade. Existem também oportunidades nesse cenário, cara, que a gente pode aproveitar para alavancar o nosso varejo?
Totalmente, né? Primeiro que você trouxe um tema muito importante, né, Lenda? As pessoas acham que os grandes problemas só são para os grandes players, né? Ah, porque tá na bolsa, eu sou o cara pequenininho do bairro e tal. Não é bem o que está acontecendo, né? A gente está vendo que quando a gente fala do consumidor não ter grana, não tem grana em lugar nenhum do país. Então ele vai faltar esse mercado, vai faltar grana para ir no mercadinho, vai faltar grana para ir na lojinha de moda da cidade pequena do Brasil, né? Então, ele vai pegar todo mundo de alguma forma. Não que o mercado vai ser ruim, como a gente falou, porque é o que você falou e eu corroboro contigo nessa ideia. Sempre há oportunidades. Varejo, cara, há muito tempo eu falo disso. O varejo não mudou, cara. O varejo ainda trata-se de você se conectar com pessoas, né? E a gente, como consumidor, nós não mudamos o nosso hábito de compra. Nós não mudamos no passado, a gente comprava do mesmo jeito. Na pandemia a gente continua comprando do mesmo jeito. No pós-pandemia a gente continua comprando do mesmo jeito. E a gente vai continuar no futuro comprando do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso, cara? Que a gente compra, a gente quer comprar com preço adequado e ter o atendimento de produto ou serviço dentro da nossa expectativa. O que está mudando nessa conversa toda, com tudo que está acontecendo no mundo, é a nossa expectativa. Cada vez mais a gente tem menos paciência para fila, né? Para mau atendimento, para má prestação de serviço, para não ser reconhecido que você é um cliente fiel da loja. Por vezes eu pergunto para varejista, às vezes 1.000 pessoas no chão, 2.000 pessoas no chão, falo, vocês conseguem me falar de fato quem são seus 20 melhores clientes? E a maioria não sabe responder isso. A maioria está falando 99%. Não tem nem ideia quem são os 20 melhores clientes. Eu pergunto os 20, nem os 100, cara. Tá? Então eu falo assim, cara, como é que você não conhece quem é aquele cara que ama a tua loja, ama teu negócio, e ele pode ser considerado um dos 20 melhores clientes? Você está dando esse cara de graça pro marketplace, que tem lá dados, gestão de dados, sabe o que aquele cara compra, como você está dando de graça pro mercado esse teu cliente, porque você não sabe tratar ele da maneira correta. Então, ainda é uma questão de pessoas. Então, esse cara tem que estar ligado, primeiro, eu preciso estar conectado em redes sociais, WhatsApp e tal. Se o teu cliente usa, sim, mas eu acho que a gente pode simplificar os processos do que é uma conversa, né? Ainda telefonar, ainda mandar mensagem, escrevendo mensagem para o teu cliente, é muito mais eficiente do que ficar mandando torpedo em massa, tá? Então, tem que ficar ligado nessas questões e tal. Agora, puxa, eu não estou vendendo bem, o que eu posso fazer? Traga serviços para o teu negócio. Se você é um cara de moda, traz customização, né? Traz alfaiataria. Se você é uma pessoa que vende alimento, o que você pode alinhar? Alimento fit. Bota uma nutricionista para vender serviço junto, agregado com a coisa, exercício físico, academia. O que faz parte do lifestyle, do estilo de vida de quem compra contigo? Não tem uma bala de prata, uma receita de bolo, faça essas 3 coisas que vão dar certo. Não existe isso, né? Cada negócio é um negócio. A gente conhece N modelos que você pega uma loja bonita em algum lugar, dá um Ctrl+C, joga no Brasil Ctrl+V, não funciona. Não funciona porque não tem essência. Então, assim, primordial para qualquer dono de negócio hoje é saber escutar o cliente, ter uma escutativa com o colaborador, com os seus clientes, com os seus fornecedores, para entender quais são os riscos do mercado, como você pode mudar isso. Respirar outros ares. Então tem um cara de supermercado que só fica conversando com o supermercadista. Vai olhar o cara de moda, o que esse cara pode ensinar, vai olhar um café, o que esse cara pode ensinar, vai descobrir oportunidades em outros mercados que ainda não estão no teu mercado. Porque todo mundo que fala a mesma língua, você não vai aprender outros idiomas, eu costumo brincar, né? Vai aprender outras línguas e tal, para tentar buscar novas soluções. Um dos termos que já é conhecido do mercado, mas foi colocado na NRF como novidade, a Andrea Bell da WGSN, que trouxe esse termo do policrise que eu falei para você, ela fala que a gente teria que adotar uma mentalidade VUJA, que é o déjà vu ao contrário. É VUJAD, você encontra na internet esse termo, que é você olhar uma mesma coisa sobre uma nova ótica. Então, pegar aquela visão viciada que você tem sobre o teu modelo de negócio, sobre o teu negócio, esquecer ela de lado um pouco e ter um novo olhar, né? Eu digo que para a pessoa aprender uma questão nova hoje, o mais difícil não é aprender, é desaprender, é o desapegar ao que você aprendeu. As pessoas não estão preparadas a desaprender, cara. Isso é muito importante, porque eu posso botar um cara lá na NRF para assistir trocentas palestras, mas se ele não está disposto a fazer o diferente, não adianta, cara. Ele vai absorver o conteúdo e não vai usar. Então ele tem que estar primeiro disposto a ter mente aberta e desaprender, cara. Porque boa parte desse mercado, vamos lá, a gente 2 anos não falava de Pix, há 1 ano a gente não falava de metaverso, há 2 meses a gente não falava de inteligência artificial como a gente começou a falar agora.
Então, assim, o mundo nosso está muito dinâmico e nós vamos ter que se adaptar. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer no meu mercado de varejo daqui a um ano. Eu não sei o que nós vamos estar vendendo e que jeito vai ter medo. Tem algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, esse mercado onde você tem menos mão de obra. Na NRF, eu nunca vi, em 10 anos cobrindo essa feira, já são 10 anos que eu cubro a feira, eu nunca vi tanta solução de autoatendimento e self-checkout quando eu vejo agora. Por quê? Uma vez que eu não tenho pessoas para colocar na loja para atender, eu preciso automatizar o processo. E aqui no Brasil você está vendo isso acontecer. Qualquer Carrefour Express está metendo batelada de caixa de self-checkout, não importa onde está, tirando pessoas do caixa. Qualquer McDonald's hoje tem mais totem de atendimento do que caixa operando no McDonald's do balcão. Então, assim, o banco já mudou faz muito tempo essa rotina. Então, a gente está se transformando na mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é tão distante, ou vai levar tanto tempo assim, para a transformação acontecer. Porque a gente está falando de sociedade. E numa sociedade conectada, global, como é que a gente vive hoje, as coisas acontecem meio que simultaneamente no mesmo tempo, no mesmo time, né, cara? Então, tem muito disso de que o reflexo da sociedade acaba refletindo as mesmas coisas aqui pra gente hoje. Cara, perfeito. E legal você tocar nesse ponto, né, de sociedade, porque eu queria retomar, quando tu falou me chamou a atenção, que existem vagas nos Estados Unidos, né, as pessoas estão procurando funcionários e não estão encontrando porque as pessoas mudaram seus hábitos, a sua visão sobre o trabalho depois da pandemia. E agora tem o paradoxo da história aqui, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho aqui, Caio, é que as pessoas não querem mais trabalhar no escritório 8 horas por dia, enfim, né, de maneira tradicional. Em contrapartida, caiu aqui meu celular, em contrapartida, a gente já tem dados, e até eu vi ontem um estudo que o Thales Gomes divulgou no Instagram do Steve Blank, mostrando, né, que esse modelo híbrido ou home office exclusivo, né, isso aí vai acabar matando as empresas. Então, que as empresas que têm um trabalho presencial, elas crescem 2,5 ou 3,5 mais rápido que uma empresa que está adotando esse modelo híbrido ou ainda, né, faz essas concessões aí de home office aí para a sua equipe. Como é que você enxerga, então, essa mudança, né? No momento, a gente está vivendo uma grande crise, as pessoas estão sendo demitidas de grandes empresas, né? Demissões em massa, varejo em crise, todo mundo em crise, e mesmo assim a gente tem essa contradição das pessoas que não querem trabalhar mais como antigamente. Como é que você enxerga isso aí, Caio? Cara, realmente é um mundo de transformação, e olha só, quando a gente entrou na pandemia e no meio desse olho do furacão, ou seja, a gente saiu mesmo da pandemia o ano passado, né, cara? Que o Omicron ainda atrapalhou um pouco a história. Então a gente começou a sair meados do ano passado, nessa história toda. A gente ainda vivia um mundo que a gente levou a cultura da empresa, do escritório, para dentro de casa. Então, as pessoas trabalhavam no escritório de maneira fixa e foram para suas casas trabalharem de maneira ou home office ou híbrida, levando a cultura da empresa para dentro da casa dela. Então a pessoa já tinha a cultura administrada. O que está acontecendo com o passar do tempo é que a partir do momento que você vai contratar gente que trabalhe ou exclusivamente de home office, ou talvez um trabalho híbrido, o grande desafio é como é que eu trago uma pessoa dessa, principalmente as pessoas que são os primeiros empregos, para dentro da minha cultura. Porque não é só meter um Teams, meter lá o Google Meet e mandar um voucher no iFood. Não é isso a cultura da empresa. A cultura da empresa é vivenciada todos os dias, né? Então, a partir do momento que eu não estou na empresa todos os dias, eu não tenho conexão com a cultura dela. Eu não me conecto com ela. Eu conecto com a minha cultura, meu jeito de trabalhar, meu jeito de ser. Isso, acredito que no médio e longo prazo, eu não sou talvez o melhor especialista para dizer dessa relação de pessoas e colaboradores, né? O meu negócio é ainda mais um modelo de operação de varejo, mas eu vejo, no médio e longo prazo, um problema a ser gerado, porque nós vamos ter pessoas que não vão bater, não ter fit. Você não vai conseguir bater e criar culturas empresariais. E hoje não tem jeito. Uma empresa sem cultura, ela morre. Ela morre. Até por isso que eu corroboro de uma informação dessa que o Thales divulgou nesse sentido, porque faz total sentido. As empresas que estão mais unidas, as pessoas o tempo todo convivendo, elas discutem mais os problemas, elas encontram mais rápido as soluções do que meter 30 atas, um monte de post-it, um monte de coisa. Então, assim, existe uma diferença muito grande em termos de resultado e que pode ser criado nesse sentido. Ô Caio, e agora indo para outro assunto que você também pincelou aqui, que foi algo que durante a pandemia foi fundamental para os varejistas, a questão dos marketplaces.
Como é que você enxerga, como é que você enxerga isso hoje, né? Como estratégia também para driblar essa crise, você acha que faz sentido, por exemplo, né? Para que as marcas, os varejistas independentes entrem nesses grandes marketplaces ainda, ou você acha que esse tipo de estratégia acaba, enfim, né? Eu vejo assim os riscos dessa estratégia na questão do brand, construção de marca, né? Afinal, se eu estou vendendo no marketplace, eu estou vendendo em nome daquele marketplace, né? E não em nome da minha loja, né? E como é que você enxerga também essa questão? Exato. Ao mesmo tempo que também pode ser uma estratégia, né, para gerar vendas. Eu divido com você a tua visão. Criamos um monstro. Agora, para cuidar dele vai ser difícil, né, cara? Assim, criamos um monstro, porque o fato é, muita empresa pequena e média se apoiou no marketing. Tem muito cara pequeno, empreendedor, né, que vende dentro de casa mesmo e tal, mas se apoiou no marketplace para crescer, obviamente, porque a bala de canhão de marketing, de marca do marketplace era muito mais forte do que um caminho solitário num e-commerce ou numa mídia social. Então, os caras conseguiam avançar mercados, conseguir crescer maior nesse sentido. O grande problema é o seguinte, quando a gente vê agora o papel desses marketplaces hoje, né, não tem mais vantagem você ter um e-commerce da tua marca hoje, cara. Matou a necessidade de você ter um e-commerce da tua marca, porque montar um e-commerce é moleza. É moleza hoje. Uma marca montar um e-commerce é moleza. Existem plataformas até gratuitas que você monta um e-commerce. A questão é, como é que eu trago gente para esse local? É quase como montar uma loja no deserto, quando você monta um e-commerce sozinho lá do nada e você achar que as pessoas vão lá comprar com você só porque você tem um www para chamar de seu, né? Então, assim, é uma competição difícil. Então, assim, a venda do e-commerce hoje, para você vender no e-commerce, você precisa injetar muito dinheiro. São operações que não se pagam. A gente pode falar vamos lá, para falar da cultura nesse caso todo, né? Eles investiram pesado durante anos no digital, tentando bater em frente a uma Amazon, né? E não conseguiram. A gente tem até players ali, um Submarino da vez que não conseguiu se restabelecer, desapareceu do mapa, ou seja, submergiu talvez para a eternidade, está tentando se redescobrir no mercado aí no meio do B2W, etc, tal. Assim, mas são marcas que, né, mudam esse mercado. Então acho que a gente tem um cenário, né, que o crescimento do marketplace atrapalhou um pouco o desenvolvimento do e-commerce. Hoje, inclusive hoje dia 15, quando nós estamos gravando aqui, eu vi uma matéria do IDV, do Jorge Gonçalves, lá, que é o presidente do IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, tá? Que ele está buscando alguma equivalência de impostos para os marketplaces. Porque não é competitivo para o varejo brasileiro tentar ter caminhos próprios versus os players da China. Uma Shein, como a gente falou, um AliExpress, um Shopee, né? Que o papo dos caras é vender 200, 250 reais sem imposto. Cara, o cara que está entregando 100 reais aqui no Brasil tem que pagar imposto. Então, assim, como é que você compete, se torna competitivo, né? Se é um mercado de escala, se o digital vai ser um mercado de escala e pode ponderar, vamos tentar privilegiar quem está no Brasil, quem está empregando no Brasil, né? Não só quem está usando o canal de um terceiro para vender. Com certeza. E você falou agora dessas dificuldades do e-commerce próprio. Então, só para compartilhar um pouco da nossa experiência, a gente lançou recentemente a ADM Store com produtos aqui do Administradores, camiseta, caderno e tal, tudo mais. E mais uma forma, né, da gente se aproximar da nossa audiência, do público que nos segue. Mas, assim, isso que você falou é extremamente verdadeiro, né? Porque para você levar pessoas para a loja, se não for da sua própria base, a gente tem uma audiência grande, mas no momento que você quer levar uma audiência compradora, você tem que investir em anúncios, né? Então, a máquina de anúncios hoje é Facebook e Google, né, basicamente. E só que assim, esses anúncios estão extremamente caros. Então, assim, você chega a pagar 2, 3, 4 reais num clique para o cara clicar no seu anúncio e ir para a sua loja. Então, assim, até esse clique se transformar numa venda, vai um longo caminho. Você tem que ter vários cliques que geram uma venda. Então, e no momento que você, gerou 10 cliques de 3 reais, você já gastou 30. Se você vender alguma coisa ali, você já não tem nenhum lucro, porque as margens do varejo, em qualquer varejo, são extremamente pequenas, né, Caio? Então, realmente, assim, é difícil para o varejista. É difícil. Tem até um case que foi publicado essa semana, se eu não me engano, da Lojas Avenida, lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, né? Que eles, como estratégia, estavam tentando operar, né, digitalizar o negócio. Eles fecharam o e-commerce, viraram para a loja física, os clientes para a loja, e começaram a lucrar de novo. Porque ele falou, cara, o e-commerce era um modelo que eu estava digitalizado, mas não se pagava. Então, acho que faz parte da estratégia entender, dentro de uma questão digital, o que pode ser viável. Lembrando, tá, Leandro, coisas engraçadas que nesse contexto todo aqui, tá?
por N vezes eu tentava perguntar para o varejista, quando ele falava, eu quero ser omnicanal, omnichannel, que é o termo bonito, tá? Eu perguntava para ele, o que você entende por uma operação omnichannel? Qual que é a jornada omnichannel do teu consumidor? Na maioria das vezes que esse cara me respondeu, que esses players me responderam, não tinha nada a ver com omnichannel. Simplesmente era comprar no online e retirar na loja, ou vice-versa, ou ter o estoque interligado, mas era muito longe do que seria de fato um omnichannel, que é muito mais complexo do que isso. Então, assim, você vender hoje pelo WhatsApp já é uma venda digital. E as pessoas esquecem disso. Tá? Então, vender pelo digital, caminho, beleza. Tem um site, aí são outros 500 que precisa ser estudado, de fato, como fazer esse negócio girar. Legal. É o que você falou, né? A mídia, absurdamente, cara, o CAC, o custo de aquisição do cliente, muito alto pro digital, cara. Demais. Né? E não só isso, né? Não só por conta de ter ficado mais caro, mas também ficou mais ineficiente. Então, depois de toda uma briga entre a Apple e o Facebook saiu perdendo nessa briga feio. Né? Então isso acabou bagunçando toda a inteligência do Facebook, que era uma coisa perfeita, né? Eu enlouquecia naquilo ali, mexendo, né? naquela máquina. Só para nomear fácil, vamos supor que eu quero montar o meu e-commerce, o e-commerce da lojinha do Caio online, .com.br, lojinha do Caio.com.br. Cara, para vender um produto, eu vou ter que ter uma estratégia brava nessa história. Para o cara comprar comigo, ele vai ter que fazer todo um cadastro, botar cartão, etc. Ele fala, pera lá, eu vou no Mercado Livre ou na Amazon, aperto com um clique e compro. É muito mais fácil nessa história toda. Perfeito, com certeza. E comodidade é tudo também no varejo, né, Caio? Bom, Caio, me conta o seguinte, cara, você teve recentemente lá na NRF, né? Você comentou aqui que teve muita coisa para automação, né? Para deixar o varejo mais autônomo, mais independente, né? De colaboração humana. Mas quais são, assim, as maiores novidades da feira, além dessas? Cara, tem bastante coisa legal que a gente viu, né, quando a gente fala de feira. Acho que quando a gente fala de NRF como conteúdo, ela está muito pautada ainda nesse cenário de crise, momento americano, no momento que eles simplificam isso como back to basics, voltar ao básico. Então, assim, a questão principal hoje é olhar menos para as grandes novas tecnologias, ou seja, muito menos metaverso, tá? E muito mais vender hoje. Então, assim, virou o varejo raiz. Tá? Virou um varejo que precisa, de fato, maximizar o resultado, diminuir ao máximo as questões de perda, otimizar, ter eficiência operacional plena. Então, assim, isso está forte em qualquer apresentação que foi feita lá. Mas teve fulano que falou coisa do esporte, mas o grande contexto do varejo americano nesse momento é tentar fazer o básico dessa história, sem abrir mão das questões de ESG, de pontas de tecnologia, de futuro. Então, assim, quando eles falam de ESG, que para a gente ainda são questões novas, a gente está debatendo como é que eu abordo o tema, etc. e tudo mais, para ele já faz parte do negócio. Então muita gente fala assim, olha, presença de mulheres pareceu no palco, ou lideranças pretas, pareceu menos uma conversa marqueteira, tá? E muito mais uma conversa real, de pessoas que estavam querendo, que tinham boas vozes, que tinham que falar, estavam lá exatamente para executar isso. Então já virou um tom natural trazer a diversidade para o palco. Isso é positivo porque isso também reflete de como as empresas estão mudando o seu próprio corpo diretivo nessa história. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha de mercado aqui do Brasil, ela falou que estava conversando com uma empresa que é de cosméticos femininos na sua essência e que todo o corpo diretivo é formado só por homens. Não existe uma mulher, cara, uma usuária do produto, ou seja, ninguém usa o produto, ninguém é o corpo diretivo da empresa, né? Tem ninguém no board para ter esse olhar um pouco mais de usuário, um pouco mais de consumidor final para o produto. Isso acontece na maioria das empresas ainda por uma realidade do que era o Brasil até hoje. Não vamos discutir se certo ou errado, mas o Brasil está mudando nesse sentido todo. Eu acho que esse é o grande passo. Então isso já está num contexto mais fortificado e tal. Em termos de tecnologia, cara, eu acho que a gente tem alguns drivers. Eu acho que quando a gente fala de dados, por exemplo, dado não é um tema novo. A gente fala há 10 anos sobre dado, que dado é o novo petróleo, que dado tá... Só que a gente sempre trouxe a tônica de dado ou automação, por exemplo, sempre uma questão de ser melhor do que os outros. Se eu usar dados, eu vou ser melhor que a minha concorrência, né? Eu vou estar mais equiparado numa loja física com o que é o universo do digital. Nesse exato momento, já não é mais opcional, cara. Agora é necessidade, porque se eu não tenho informação, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo competitividade todos os dias, cara. Então, deixa de alguns temas de ser aquela questão de eu vou ver se um dia eu monto um site, eu tenho que ter. Então, dado é isso,
A automação começa a partir por isso. E uma coisa bem forte que está acontecendo é esse tema da inteligência artificial e quanto ela está mudando. Leandro, eu já vi startups lá de Israel, por exemplo, que você tem lá no e-commerce a roupa, a jaqueta, com uma especificação da jaqueta, qualquer uma jaqueta de couro, e a solução você fala, eu quero essa jaqueta numa modelo assim, num parque. E eu não tenho cenário, eu não tenho modelo, eu não tenho fotógrafo, eu não tenho maquiador, e eu tenho uma imagem pronta de uma pessoa real, montada por inteligência artificial, obviamente ela não existe de fato, usando exatamente aquela peça de roupa. Tá? Porque hoje, quando você brinca com DALL-E ou com Midjourney, essas ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo, é meio aleatório. Se você pedir um tênis da Nike, etc., ele não vai fazer um tênis da Nike para você, até por uma questão de direito autoral. Mas já existe solução que consegue criar fidedigno no produto desde que esteja cadastrado ou correlacionado. Consigo catar uma foto do Leandro e botar o Leandro vestido com uma roupa que ele queira. Cara, que Olha fantástico. Só que loucura que a gente vai chegar. Isso vai mudar muito o mercado que a gente está. Isso vai permitir. Já dá para fazer hoje. Eu tenho feito palestras apresentado isso hoje, né? Você pode pegar a tiazinha da lojinha de roupa, da esquina da tua casa aí, e ela pode entrar lá, montar uma imagem de uma modelo usando uma roupa lá, um baby doll rosa, e botar na fachada. Porque uma imagem criada com inteligência artificial não tem royalty. Eu posso usar isso, cara. Então, assim, hoje por exemplo, quando alguém publica no Administradores, a gente tem um banco de imagens muito bacana para ilustrar muitas informações, né? Cara, hoje eu pago um serviço desse para mim, $10 mês, que eu gero minhas próprias imagens quando eu quero criar um artigo, quero escrever alguma coisa. Eu não preciso mais nem de banco de imagens, cara. Olha só que loucura que a gente está no momento de hoje. Um chat GPT que tem N funcionalidades, por exemplo, um revisor de texto. Hoje eu escrevo um artigo, eu peço para o chat GPT reavaliar ele para mim, alterar algum artigo, alterar alguma coisa tal. Então, para muita coisa, a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia, cara. Por exemplo, mas isso está distante do meu universo. Qualquer pessoa que usa um PowerPoint hoje, tem lá na barra da direita, chama design. Ele fica criando coisa quando você bota duas imagens do lado. Aquilo já é o motor de inteligência artificial da Microsoft trabalhando em função, ou seja, integrado à solução, não é por fora, alguma coisa que faz como spin-off. Eles trouxeram agora o chat GPT para dentro, vocês devem ter noticiado isso também, que agora quem estiver lá no Teams, lá fazendo uma reunião, a ata vai ser feita pelo chat GPT. Então, assim, tem um monte de coisas que estão acontecendo ao nosso redor muito rápido, cara, e que vão mudar a maneira como o varejo trabalha, sistematicamente. Por exemplo, essas ferramentas de inteligência, como o chat GPT, de voz, tal, tem Sonic Chat, tem um monte de coisa aparecendo agora com nomes diferentes, e agora vai ser o momento de aparecer um trocentos dessa história toda, né? Cara, um chatbot hoje, ele é programado a dar respostas meio padrão, ele não pensa numa resposta. Agora, a partir do momento que você entrar no chatbot, ele vai literalmente conversar e resolver teu problema pela empresa. Assim, isso vai facilitar muito alguns processos que parecem que estão distantes da gente, mas não estão. Porque o que me assusta é que nos últimos anos eu via soluções como essa na mão de uma IBM, de uma Intel, né, coisas assim na NASA. E hoje a gente está falando que é um serviço contratado como Netflix, cara, para todo mundo. Então isso democratiza esse tipo de tecnologia, e eu acredito que talvez esse seja o grande tema do ano, tá? Sem dúvida. Cara. Eu acho que esse ano vai ser o ano do IA, cara. Cara, você descrevendo aqui, Caio, né, falando tudo que está acontecendo, tudo que está por vir, o que já está acontecendo agora já é uma coisa assim totalmente disruptiva. E aí isso acaba, né, gerando dois sentimentos. O primeiro de preocupação e o segundo de otimismo. Preocupação com relação a tudo que isso vai causar, com relação a assim, empregos que vão se tornar desnecessários. Você estava falando a questão, por exemplo, né, de entrar no chat GPT integrado ali ao atendimento de um site, você vai falar com a inteligência artificial. Então, você já não precisa mais de uma pessoa humana respondendo aquelas questões ali de um usuário. Então, perdemos aí esse posto. Em contrapartida, né, surgem inúmeras oportunidades, né, através do uso dessas novas tecnologias. Então, acho que o nosso ouvinte ele deve se concentrar, né, primeiro, lógico, ver a situação como ela está se desenhando agora, mas saber também aproveitar o universo de oportunidades que se abre a partir daí, né? Cara, eu acho que juro pra você, eu acho que a gente deve estar falando de 1995. Foi a primeira vez que eu apareci num jornal na minha vida. Eu estava no colégio ainda, tá?
e foi uma matéria, tal, tinha aula de sociologia, e falava muito da robotização, né? Pensando na indústria automobilística, etc., né? E daquela época, eu lembro que tem uma frase que eu usei que eu falava assim, cara, para cada robô criado eu preciso de 10 mecânicos. Olha É aí, um pouco disso. é um visionário Sabe? desde sempre, né, Caio? Não, acho que é uma coisa que, na verdade, não era uma questão que foi formulada por mim. Tiro a genialidade da frase, a autoria da frase, não é uma frase minha, mas era uma coisa que já se discutia. Que a gente tem que olhar qual a oportunidade que se cria a partir daquilo, tá? Então, hoje a gente está num mundo que, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, né, os developers, tá, os desenvolvedores, cara, pô, é um cara hiper requisitado hoje, é um cara que não existia um cargo tão forte como tem hoje nessa história. Nós vamos ter criadores, designers de metaverso. Por exemplo, quando a gente fala de chat GPT, parece que um monte de profissão vai morrer, né? Mas vamos lá. Para qualquer um montar um site, a gente acabou de falar que é moleza. Agora, dominar as técnicas de SEO não é para qualquer um. Então, mesmo que o chat GPT esteja lá com um prompt que você bota alguma coisa e ele vai resolver para você, como se fosse o mundo dos Jetsons, as pessoas vão ter que ter pessoas habilitadas a trabalhar, a obter o correto naquela história. Como é que eu lapido essa informação? Quais são os paranauês para tirar mais extrato ou tirar mais proveito desse tipo de ferramenta? Não é simplesmente usar a ferramenta, né? Um Word é disponível para todo mundo como ferramenta. Eu posso não escrever nada, eu posso escrever um livro, né, no Word. Então, assim, depende de quem é que está fazendo. Pode ser um livro bom ou um livro ruim. Depende de quem está escrevendo. Então, assim, todas essas técnicas, cara, estão a par para todo mundo. Então, vai gerar novas oportunidades, novas demandas. Eu não vejo hoje, Leandro, por exemplo, quando a gente fala de autoatendimento num fast food, perfeito? Ir lá no McDonald's e apertar o totem. Você não acha, tirando as pessoas, não estou julgando as pessoas que fazem isso, tá? Longe de mim de julgar isso, mas eu estou falando só pelo tipo de operação que a gente está discutindo aqui, tá? Não é meio bobo, para não usar outro termo, você tem que chegar em algum lugar, olhar para a cara de uma pessoa, ditar aquilo que você quer, para ela apertar um botão para você numa tela, para ela dar uma maquininha para você pagar um negócio? Não faz sentido no mundo de hoje, cara. Você pode apertar o próprio botão, mas talvez eu precise de uma pessoa do outro lado me orientando o que eu deveria pedir hoje. Qual que é o menu do dia, qual a promoção especial, quais as coisas legais que eu posso levar, ao invés de ser uma simples apertadora de botões. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que vai evoluir nesse mundo. Nós vamos tirar pessoas de algumas funções e vamos criar novas funções, que o varejo está precisando muito mais do que o atendente que aperta os botões, cara. Sensacional, Caio. Agora, para a gente finalizar o nosso Café com a DM de hoje, aqui a gente destrinchou, né, os rumos que o varejo vem tomando. Gostei dessa história aqui que você desmistificou, que não existe apocalipse do varejo, existe um inverno e, como toda estação, o inverno passa e vai passar. Mas para a gente terminar... Primavera, um dia a primavera volta. É isso exatamente, aí, cara. Então, para a gente terminar aqui o nosso Café com a DM, eu queria que você indicasse aqui para a turma uma leitura, né? Um livro que você julga essencial para os nossos ouvintes. Ah, cara, isso você vai me arranjar uma briga brava, né, cara? Uma briga brava. Mas como eu estou na praia do varejo, eu vou falar um livro novo, mais novo aqui dessa praia de varejo, do meu amigo Eduardo Terra, presidente do SBVC e tal. Ele tem um livro de varejo de transformação digital muito bacana, tem muitos insights interessantes e tal. Então, para os meus outros amigos não ficarem com ciúmes, eu vou dos mais novos que lançaram nessa seara de varejo. Então, eu vou por data, quase pela ordem alfabética, para ninguém ficar bravo comigo, tá? Porque tem amigos em todas as áreas, tá? Mas o livro do Eduardo é um bom livro a ser recomendado nesse momento. Tem N livros bons aí sendo lançados também sobre varejo, mas é um livro bacana que vale a pena. São bons insights, é um bom momento. O Eduardo é um cara super vivenciado, não atua presídio SBVC, mas estaria uma boa indicação para o pessoal que... Eu não posso deixar de fazer meu merchan, arroz, feijão e varejo também, né, meu amigo? Show! Essa é a leitura obrigatória. Agora, infelizmente, tem que entrar na Amazon aí para comprar, porque Livraria Cultura e muitas outras livrarias, né? Não tem jeito. Fecharam as portas. Mas há esperanças ainda, vamos lá. Vamos nessa. Bom, Caio, muito obrigado por mais uma aula aqui no nosso Café com a DM, cara. É sempre um prazer te receber por aqui. E, obrigado aí por atender esse pedido de socorro, né, para deixar a nossa audiência aí mais tranquila com relação aos rumos do varejo, o que fazer, e é para aproveitar as oportunidades que estão surgindo, né? Valeu demais, viu, Caio? Não, eu que agradeço o convite, sempre à disposição, sempre aqui com os amigos do Administradores. Café com a DM, vamos embora. Valeu, um abração.